Glórias a Jesus. A paz do Senhor Jesus, para quem já está nos ouvindo nesta noite, irmã Tainara, né? Irmã Tainara, a paz do Senhor para você. Seu esposo já está aqui do meu lado, já chegou aqui. Já estamos aqui para começarmos mais um culto a Deus nesta quinta-feira e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor continua a nos perdoar, bendito seja o nome do Senhor, só o Senhor continua, aleluia, nos confiando, aleluia, este ministério que foi colocado perante a sua vida, para com a sua vida. É só o Senhor que nos justifica, porque o Senhor nos conhece, bendito seja o nome do Senhor. E mais um culto de louvor e agradecimento a Deus, que estaremos fazendo nesta noite aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E também palavra de Deus aos nossos corações, porque semana passada, irmãos, nós não podemos estar aqui presente com os irmãos, mas nós ficamos com muita saudade de estarmos aqui na quinta-feira passada. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, mas nesta quinta-feira, hoje, nós temos palavra de Deus para o teu coração, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão desarraigados. Nós temos palavra de salvação, nós temos palavra de Deus para o coração daqueles que estarão aqui nos ouvindo, porque a palavra de Deus, ela vai entrando no coração, ela vai entrar hoje mais uma vez no seu e no meu coração, para fazer uma morada eterna, para nos gerar em nós, aleluia, frutos de arrependimento, trazendo em nós, irmãos, uma esperança eterna, a esperança da nossa nova morada, aleluia, porque o nosso tempo aqui é um conto ligeiro, diz a palavra de Deus, mas nós estamos aqui para louvar Ele, para bendizer o nome dEle, dizer que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Já diz o hino, porque dele, aleluia, porque tudo surge dele, e as tuas bênçãos também, e as tuas tribulações também. O nome do Senhor Jesus também, nessas situações, o nome do Senhor Jesus será glorificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Eu já quero iniciar o culto desta noite fazendo uma oração e agradecendo a Deus pela sua vida, e para os irmãos que estarão chegando logo depois, os irmãos que estarão ouvindo esta live, talvez amanhã ou nos dias seguintes, mas eu quero orar ao Senhor neste momento, para entrarmos, irmãos, com confiança, aleluia, na presença de Deus, através da fé que foi gerada em nós, através do ouvir da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, meu Pai, nesta noite, porque se não fosse, meu Pai, a tua misericórdia, nós já não estaríamos mais aqui, Jesus. Se não fosse, meu Pai, pela tua obra, meu Pai, a qual nos deixou, meu Pai, em uma situação favorável, meu Pai, a qual tu nos justificou através da tua morte e nos colocou, meu Pai, perante a tua face, meu Pai. Através do teu sangue, Jesus, nós fomos limpos, meu Pai, e através da tua palavra, nós nos santificamos mais ainda, como diz a tua palavra, porque assim diz, meu Pai, aquele que está sujo, que fique mais sujo ainda, mas aquele que está limpo, meu Pai, que se limpe mais ainda, diz a tua palavra. E nós queremos te agradecer, meu Pai, pelos tempos que nós vivemos também, ó Pai, pelos tempos trabalhosos, pelas dificuldades também, meu Pai, que geram em nós a esperança, meu Pai, que traz a nossa vida, meu Pai, a fé, meu Pai, que vai se aperfeiçoando cada vez mais. Nós queremos te agradecer, Jesus, por todas as coisas, em nome de Jesus, amém e amém. A paz do Senhor para os irmãos que estão chegando aí. Eu quero te dizer nesta noite, meu amado,
para iniciarmos este culto nesta noite, se você está se sentindo. Eu tenho uma razão porque eu trago, irmãos, esta palavra antes de passar para o diácono Marcos. Eu quero te dizer nesta noite, escute, e eu vou lhe dizer algo que às vezes você já pode ter ouvido em outros lugares, mas eu quero lhe dizer talvez aquilo que você já ouviu. Mas eu quero confirmar aqui o que diz a palavra de Deus, que o Senhor, Ele trabalha em prol daqueles que esperam nele. Aleluia. Eu vou repetir. O Senhor trabalha, aleluia, em prol daqueles que esperam nele. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor, irmãos, está cuidando de todos os detalhes. Oxalá que nós confiássemos um pouco mais. Oxalá que nós confiássemos todos os instantes. Oxalá, irmãos, que nós estivéssemos colocando a nossa confiança diariamente, aleluia, nos caminhos do Senhor. Irmãos, o Senhor está trabalhando. E hoje, irmãos, eu quero te dizer que você fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo na paz do Senhor, na paz que Ele nos dá, porque o Senhor vai trabalhar ao nosso favor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler um texto aqui, irmãos, o texto da palavra de Deus, que diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te calas. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo num tempo que já não é nada novo, mas estamos vivendo neste tempo já há muito tempo, que é o tempo, irmãos, que nós temos que falar mais da palavra de Deus como nunca antes. De nós falarmos de Cristo como nunca antes. De nós falarmos da sua palavra como nunca antes. A paz do Senhor, pastor Paulo Cardoso. Está no Brasil, né, meu amado? A paz do Senhor para o amado aí. Saudades do irmão. Devemos falar da palavra de Deus como nunca antes, irmãos. Pregar a palavra de Deus e pregar a Cristo e a rendição a Jesus, irmãos, a todo instante como nunca antes. Porque hoje, irmãos, não ouvimos mais a pregação contra o pecado, a pregação contra a renúncia da vontade da carne. A palavra nos chama, irmãos, para estarmos debaixo, aleluia, debaixo da confiança que não vem de nós, uma confiança que não está, que não é produzida pelo homem, mas a confiança que vem sobre nós, aleluia, a confiança que vem do alto, a qual é, sabe o que, irmãos? A nossa alegria, a nossa justificação que foi feita por causa de Cristo na cruz, a qual nos deixou, eu e você agora, salvos para a honra e glória do Senhor Jesus. Como nunca antes, irmãos, devemos pregar e falar mais do pecado. De que o pecado, como diz a palavra de Deus, que existe uma barreira entre o homem e Deus, e esta barreira é o pecado. Porque ninguém quer mais ouvir sobre essas coisas, né, irmãos? Porque muitos querem ouvir, irmãos, coisas materiais, bênçãos materiais, coisas que são aqui da terra, que eu vou ter aquilo, eu vou possuir aquilo, você vai possuir aquilo, que é tudo centralizado nas coisas terrenas. Mas hoje, nesta noite, meu amado, eu quero te chamar e chamar a mim também e chamar a todos a nós voltarmos, irmãos, ao tempo a qual nós deixávamos o pecado de lado, quando a pregação contra o pecado era constante, quando a pregação, irmãos, desafiava as obras do maligno constantemente. Nós precisamos voltar, irmãos, à palavra de Deus e nos arrependermos. Não é, irmãos, nos convertermos, não. É arrependermos. Porque convertidos muitos já foram, e a conversão é uma vez, irmãos. Mas o arrependimento é constante na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero passar aqui, irmãos, a palavra para o diácono Marcos, que estará nos trazendo
uma palavra também aos nossos corações, que está sempre aqui nos ajudando, para que a palavra do Senhor venha a ser anunciada, irmãos, aos nossos corações. Diácono Marcos falando do que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, todos os irmãos do resgate, todos os irmãos que estão acompanhando nesse momento, ou que ainda vão acompanhar, né? Depois vai assistir esse vídeo, né? Em algum lugar nesse mundo. E mais uma vez, pela permissão do nosso Senhor, nós estamos aqui reunidos, né? Para falar um pouco, aprender mais da palavra dele, né? Repartir esse pão que nos fortalece tanto nesses dias difíceis, né? De exemplos de homens que venceram e nós aprendemos da palavra de Deus, porque vocês podem procurar, irmãos, em qualquer lugar, mas a vitória vocês só vão aprender a partir daqui, ó, da palavra de Deus. Vão aprender de pessoas que lutaram mesmo contra o mal e conseguiram vencer com Deus. E eu agradeço a Deus a oportunidade e peço ao Senhor que venha usar esse pequeno momento que nós estamos aqui para fazer, irmãos, o sobrenatural, para curar, para tocar no coração de pessoas, que esse momento seja usado pelo Espírito Santo, que não seja nada a ser falado por mim, mas que Deus venha nos usar aqui essa noite. Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, e eu estou aqui essa noite para falar uma coisa que tocou no meu coração. Eu até estive conversando com a minha esposa ontem à noite, ficamos conversando até de madrugada, bem tarde, sobre esse assunto. Falar sobre a oração, né? Que é uma coisa que nós cristãos é difícil, né? Porque o tempo é corrido e tudo, mas que realmente a gente precisa disso na nossa vida. E o poder da oração, né? Quão importante é para nós orarmos a Deus, buscar esse momento de intimidade com Deus. E eu quero trazer aqui para os irmãos um texto que está no livro de Tiago, a carta lá na Epístola de Tiago, está lá no finalzinho, um pouquinho antes do Apocalipse, né? Nas cartas ali. E está na Epístola de Tiago. Nós vamos ler um pouco aqui e eu vou fazer umas outras pontes também, rapidinho, para nós poder, né, confirmar tudo que a gente falar aqui essa noite na palavra do Senhor, né? Então, no livro de Tiago, ali na Epístola de Tiago, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4, né? E eu vou ler aqui para tomar... Vou começar aqui no versículo 1 mesmo, que diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, né? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para o guardares em vossos deleites. Vou parar aqui nesse versículo 3, que já explica muita coisa, né? Ele escrevendo aqui essa epístola, falando que, sabe, que a gente pede às vezes a Deus e a gente não sabe pedir, né? Às vezes a gente vive uma vida sem relacionamento com Deus, pelejando todo dia, né? Mas quando a gente pede a Deus, a gente pede Ele para coisas para carne, satisfação nossa mesmo, né? E isso muitas vezes atrapalha nós, irmãos, porque às vezes a gente pede a Deus as coisas que vai satisfazer os nossos desejos aqui nesse mundo, né?
Sendo que a gente tem que pedir a Deus as coisas que vai nos aproximar mais dele, né? Que vai nos tirar do pecado, igual o evangelista mesmo falou aqui. E falando em pecado, igual ele iniciou aqui, olha para você ver o que diz aqui em Isaías 59. Vou ler para os irmãos rápido aqui, sem demora. E tem a ver com a oração também, né? Quer ler? Sim, Isaías 59. Versículo? Pode ler do primeiro mesmo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Só o 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Amém. Olha para você ver o que fala aqui, Isaías falando, né, que mais uma vez que Deus, ele não tem, né, ele não tá com os braços curtos, que não pode não alcançar a gente, né? Que ele não tá surdo. Mas Deus não tem nada nele que impede de vir até nós. Mas aí existe algo que impede nós de ir até ele. É verdade. Que é os nossos pecados, né? Que é aquela vida de coisas que desagrada a Deus, que desagrada a vontade dele, né? Irmãos, e muitas vezes o céu se fecha para nós. Por quê? Porque a gente não está querendo buscar uma intimidade com Deus, né? A gente quer continuar naquela vida pecaminosa, a gente ora a Ele e muitas vezes o céu se fecha. Por quê? Porque uma vida com Deus, irmãos, uma intimidade com Deus é um preço que a gente paga nesse mundo. O que fala? Jesus fala lá em Lucas, não lembro agora onde está aqui, é aquele que quiser vir após mim, né? Pega sua cruz e nega-se a si mesmo. Nega-se a si mesmo, né? Então, como ele estava falando aqui da vida, aqui falando sobre o pecado, né? Que, irmão, se a gente quiser seguir a Jesus, a gente vai ter que se opor a esse mundo e às coisas que nele há. E, irmãos, eu venho aqui essa noite falar da oração, porque a oração é o que ajuda a dar vitória ao crente. Amém. Irmãos, a oração ela cura, a oração liberta. Aleluia, né? Jesus. A oração, ela expulsa demônios. Aleluia. Ela expulsa demônio do corpo da pessoa. A oração expulsa demônios Glórias do lugar. a Deus. Né? A oração, casos impossíveis, ela entra, né? e resolve. Ela realmente, o céu se abre sobre o cristão. E Deus envia os anjos para poder trabalhar em cima daquilo que você colocou diante de Deus, né? Então, o que eu quero falar para os irmãos, que nesses dias difíceis, igual a gente tem vivido aqui, a gente consegue, evangelista, muitas vezes ficar várias horas assistindo TV, né? A gente trabalha, né? A gente assiste TV várias horas. A gente às vezes fica no telefone olhando algumas coisas, né? Várias horas, vários minutos. Mas na hora de orar, a gente ora 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, já começa. Sabe? Porque começa a batalha. Irmão, quando você faz as coisas desse mundo, tudo é fácil. Até te ajuda você a fazer. Para você assistir alguma coisa, para você olhar isso, olhar aquilo. O mundo até colabora para você fazer isso. Mas vai orar ao Senhor para você ver. Vai dobrar o seu joelho e ora a Ele, você vai ver o que vai acontecer nos primeiros 5 minutos que você fizer isso.
Porque, irmãos, o mal desse mundo vai se opor a isso. Eles não querem o mal desse mundo, as coisas desse mundo, não quer que você tenha um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Por quê? Porque o céu se abre sobre você. E Deus manifesta e vem provisões a seu favor, né? Então, muitas vezes a gente faz tempo para todas as coisas, mas para orar a gente ora 5 minutos, já vem a dor de cabeça, o joelho já dói, já vem cansaço, e logo você levanta e tá bom. É verdade. E muitas pessoas também oram a Deus, ora uma vez, ora 2 vezes, 3 vezes e para, não persevera, né? Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, os irmãos vai ver lá que Daniel, quando venceu as 70 semanas, né? Venceu as 70 semanas que o profeta Jeremias falou que o povo ia passar. Ele não viu, ele viu que tinha vencido as 70 semanas e nada acontecia. Então ele começou a orar, orava a Deus, ele fez um jejum também, né? Que hoje eu vou falar de oração, mas tem um jejum também que nós falaremos em outro momento disso. E o que aconteceu, né? Deus enviou o anjo. Enviou o anjo Gabriel. Aí o anjo não conseguiu passar naquela atmosfera, né? Porque o inimigo realmente tenta bloquear as bênçãos de Deus na sua vida, né? E o que Deus fez? Ele enviou Miguel, o arcanjo, para poder abrir aquele caminho para o anjo Gabriel descer e ir lá e dar a resposta o profeta Daniel, né? Então, sabe o que significa isso? Perseverança, irmãos. Sabe, Daniel continuou perseverando, orando, para que Deus realmente enviou aquela provisão, né? O anjo veio e passou, por quê? Porque nesse mundo, quando a gente ora a Deus, se você não perseverar, irmãos, sabe, a atmosfera, o inimigo, ele não quer deixar que a sua oração vá até Deus. E muitas vezes você ora e não persevera, sua oração não chega lá, porque eles não querem deixar, né? Então, outra coisa que faz parte da oração do cristão é perseverança, é continuar firme, né? E na perseverança, eu quero falar, né, tá lá no Atos dos Apóstolos, vamos fazer uma ponte aqui rápida, graças ao Senhor Jesus Cristo, nós temos esse momento para falar disso. Atos dos Apóstolos, vamos falar mais um pouquinho de oração aqui, eu vou fazer uma ponte rápida aqui, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, olha para você ver isso aqui, ó. Olha pra você ver. Quer que lê? Fala aqui. Fala pra mim. Atos 1. Já. Do versículo 11. Versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu os vistes ir. Sim, Jesus aqui falando, né? Quando Jesus foi para o céu, e o que ele falou para os apóstolos? Ele falou para os apóstolos para ele ficar em Jerusalém esperando até que venha, né, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Eles ficaram esperando. Mas a Bíblia fala lá em Coríntios, no 1 Coríntios 15, que a quantidade de pessoas que viram Jesus subir a falar isso era de 500 pessoas. Sim. Né? Agora, a gente vendo aqui no Ato dos Apóstolos, quantas pessoas que estavam no Pentecostes? 120 pessoas. 120 irmãos que ficaram até o final. Ou seja, essa palavra foi falada para 500 pessoas, mas os apóstolos conseguiram ficar só com 120 no dia do Pentecostes. Ou seja, quantas pessoas não foram até o fim, né? Sabe, quantas pessoas começaram
uma caminhada com Jesus, né? Começaram a oração com Jesus e não fica até o final. Né? Quantas pessoas começaram hoje, irmãos? Eu conheço pessoas que começaram a caminhada e hoje já não estão mais, irmãos. Sabe? Quantos líderes, quantos irmãos que louvavam, quantos irmãos que ajudavam ali na casa do Senhor, irmãos. Porque não é todos que vão até o final. Não é todos que realmente que aguenta, que suporta, irmãos. Por quê? Porque é uma vida de oração, irmãos. É um preço que a gente paga. É um preço que a gente tem que tirar do tempo da gente, né? Porque a gente tem hábito para tudo. A gente tem hábito para... A gente escova os dentes, né? A gente tem os horários para alimentação e tudo. Então a oração na nossa vida ela tem que ser um hábito para nós. Não somente quando a gente vai à igreja, né? A gente ora antes de dormir, mas a gente tem que adicionar mais isso na nossa vida. A gente precisa ter mais intimidade com Deus, irmãos. Porque quando a gente está orando e tendo mais intimidade com Deus, o céu se abre sobre a nossa vida e a gente consegue muitas coisas de Deus na nossa vida. Se os irmãos fizerem um período de oração com Deus, vou falar 1 hora por dia. 1 hora por dia, durante uma semana, vocês vão ver como é que a vida de vocês vai mudar. Por quê? Porque o céu se abre para nós. Sabe, a providência de Deus na nossa vida. Aqueles vícios, sabe, que Deus não agrada. Aquelas coisas que Deus não agrada, irmãos, na oração tudo desaparece. Porque tem provisão de Deus na nossa vida, né? E lá em Êxodo, quando o povo estava pelejando ali, passar mais aqui mais uma passagem aqui que veio aqui agora na minha mente, quando Josué estava pelejando contra os amalequitas, lá em Êxodo capítulo 16, 17, né? Que Moisés falou que ia subir ao monte, falou para Josué escolher umas pessoas para pelejar contra aquele povo, que queria parar eles ali no deserto. E então Moisés subiu no monte, e quando ele mantinha os braços para cima, né, com o cajado, com a vara de Deus, o povo de Israel, ele vencia, né? Mas quando os braços de Moisés abaixavam para baixo, o que acontecia? O adversário ganhava, né? Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, esforçar para manter os nossos braços, sabe, levantados para Deus, em oração. Ali está o Moisés, ali representando a liderança, né? Aí, quando os braços de Moisés cansou, Arão e foram ajudar ele a segurar os braços deles para ficar para cima, sabe? Que significa para nós, irmãos, pessoas que ajudam a gente na oração, sabe? Sempre tem um intercessor pela gente. Ou seja, para quem tem a mãe e o pai, os pais oram pelos filhos, né? Ou um amigo próximo, os pastores, pastoras, líderes, sabe, da congregação que você está congregando, ora por você, intercede por você. A gente precisa também de pessoas que façam isso pela gente e a gente também fazer por elas, né? Que a gente possa orar também para pessoas, né? Porque realmente sozinho a gente não consegue. Você que é sacerdote da sua casa, né? Que é a liderança da sua casa, e você que é a liderança da sua família, vamos fazer como Moisés, irmão. Vamos continuar com os braços para cima para o Senhor, intercedendo para Ele, para que nós possamos ganhar a nossa peleja. E nesse mundo, irmãos, eu creio que esse tempo que a gente está passando, quem for frio vai esfriar, irmãos. É verdade. Agora, aquele que tem Jesus, que buscar Ele em oração, sabe, nesse tempo, que buscar Ele, buscar uma intimidade com Ele, porque muitas vezes Deus, Ele fecha os céus. Não quer dizer que Ele não ouve a sua oração, mas muitas vezes Ele fecha o céu esperando que você, provocando isso mais em você, para que você tenha mais intimidade com Ele, para que você fale mais com Ele, né? Sabe, que nós possamos realmente buscar mais intimidade com Ele, para que as pelejas da nossa vida, porque as pelejas dele, é Ele que peleja por nós, né? Glória a Deus. Deixar a vida de pecado, como a gente leu lá em Isaías 59, né? Porque o pecado é que impede a gente, né?
e de os braços de Deus alcançar a gente, né? Que a gente, de impedir realmente esse muro que fica entre o homem e Deus, que é o pecado, nós possamos, irmãos, na intimidade com Deus, buscar deixar o pecado, deixar as coisas que desagradam a Ele, porque Ele fala, viu? E aqui no Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, estavam 120 irmãos, mas lá em Coríntios 15 fala que era 500 que viram Jesus subir, né? Ou seja, vamos perseverar, vamos ficar até o fim, irmãos. Vamos ficar até o fim nessa caminhada com Jesus. Não vamos deixar sabe, porque conforme a palavra de Deus, vai ficar mais difícil daqui para frente, né? Começou aí, a gente está vendo aí os sinais, né? Chegando aí do fim. A gente está vivendo realmente os últimos dias aqui, né? Tem muitas coisas para acontecer ainda, muitas coisas. Quando eu falo que nós estamos vivendo os fins, não quer dizer que vai ser daqui uma semana ou um ano, mas tem muita coisa para acontecer. Mas que vão ser dias ruins, irmãos. Vai vir coisa muito difícil por aí. E só vai vencer aquele realmente que tiver intimidade, que tiver agarrado em Jesus. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando de oração, que é uma coisa muito importante na vida do cristão, que a gente realmente precisamos, irmãos, fazer tempo para Deus. A gente faz tempo para tudo. A gente precisa criar um tempo para Deus na nossa vida, orar mais. Ora para Ele quando você dirige, ora, você está tomando banho, ora a Ele também. Você vai dormir, ora, você acorda, ora, está caminhando, ora todo momento, irmãos. Glória. Para que os céus venham se abrir sobre a sua vida, para que realmente não venha abrir janelas para o adversário entrar na sua vida. Que Deus venha te guardar, né? E eu agradeço a oportunidade, quero passar a palavra para o evangelista, que nós possamos continuar em oração, irmãos, perseverar, né? Como os irmãos ali, a igreja estava orando, né? Pedro ia ser, né? Ele ia ser sentenciado depois da Páscoa, né? Eles iam matar ele. Mas quando a igreja orou, o evangelista, o anjo do Senhor apareceu lá. E libertou ele. As algemas dele caiu. E o anjo falou com ele, pega a sua capa. E ele achou que aquilo nem era verdade, era uma visão. Era uma visão. Sabe, a providência de Deus, irmãos, na oração tremenda. E só reconheceu depois do portão. Depois que o último portão, que ele passou pelo último portão, que ele viu realmente que era a realidade, que era real aquilo ali. Então que Deus, que nos irmãos continue intercedendo, pedindo, ore por mim também, eu também estarei orando pelos irmãos, porque nós precisamos de oração, o crente precisa de oração. É verdade. Sabe, nós precisamos orar mais. Lutero, tem uns escritos de Lutero que fala que quando ele orava 1 hora só por dia, ele sentia que ele era um alvo fácil para o inimigo. Lutero falou isso, né? Quando ele orava 1 hora por dia, diácono, ele se considerava um alvo fácil. Meu Deus. Né? E orar 1 hora, irmãos. Eu já orei 1 hora, né, quando a igreja reuniu os irmãos para orar, e eu senti que depois de 1 hora começava a esquentar o ambiente. Realmente fica um negócio sobrenatural, irmãos. Perseverança. Vamos perseverar na oração, vamos perseverar numa intimidade com Deus nesses dias, vamos orar uns pelos outros, né? E vamos sair da vida do pecado, que é o que realmente que separa a gente de Deus, né? Ele está com os braços lá, mas nós que precisamos abrir o nosso coração para Ele, né? Glória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e passando a palavra para o evangelista essa noite. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, que palavra bonita para os nossos corações. E eu quero, antes de nós entrarmos com poucos minutos aqui, irmãos, eu quero tornar a ler um dos versículos que o diácono Marcos leu aqui, de Isaías 59. E eu irei fazer, irmãos, com a ajuda de Deus, eu quero pegar o versículo de número, irmãos, 2, o versículo de número 2, do capítulo 59, e quero fazer, irmãos, uma ligação, eu quero fazer uma corrente com um texto que nós estaremos lendo lá no finalzinho do Novo Testamento, no livro de Apocalipse,
no capítulo 3. E confesso para os irmãos que sinto falta dos irmãos da congregação aqui. Porque, irmãos, nós reunimos nos sábados à noite nos lares, mas nós temos culto também nas quintas-feiras, né, irmãos? Apesar de quinta-feira passada nós tivemos um imprevisto que não foi possível. Mas toda quinta-feira estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, em nome do Senhor Jesus. Mas eu sinto falta dos irmãos, sim, de estarem aqui, irmãos, participando, aleluia, da palavra do Senhor. Porque, irmãos, sem a palavra de Deus, irmãos, nós ficamos... Você já viu aquela boia na água? Ela vai para lá, vai para cá, não tem peso de uma âncora. A âncora é diferente. A âncora, aonde ela bate, ela fica ali firmada. Amém, irmãos? Vamos ao texto da palavra de Deus, irmãos, porque eu sinto a presença de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, irmãos, e começamos a falar da sua palavra, eu começo a sentir a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus aqui na minha casa. E hoje você vai sentir mais uma vez a presença de Deus, do Espírito Santo, aí aonde você estiver. Eu lhe garanto que a presença do Espírito Santo vai te incomodar aí, vai te incomodar, porque a palavra de Deus, aleluia, vai dizer ao escritor aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva e ela trabalha. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer lâmina ou espada de dois gumes, aleluia. Ela é mais cortante do que qualquer outra coisa, e ela faz divisão entre o espírito e a alma, entre juntas e medulas, e é apta para discernir. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é viva, e ela começa aí, como diz a palavra de Deus no livro de Isaías, que ele começa a esquadrinhar o coração. Ele vai achando no teu coração, aleluia. Ele vai entrando e vai esquadrinhando e vai achando, e vai entrando e vai convencendo, e vai trazendo paz, e vai trazendo alegria, e vai trazendo confiança, e vai trazendo paz, irmãos, no interior, porque o que falta no ser humano hoje é paz no interior. Agora, irmãos, nós lemos aqui Isaías 59 versículos, lemos alguns versículos, mas eu quero focar aqui, irmãos, em um versículo e depois pularmos para o livro de Apocalipse, o livro das revelações, a qual Jesus entrega a João. Porque, irmãos, alguns dizem que é a revelação de João. Não, irmãos, é a revelação de Jesus para João. Mas, olha só, meu amado, o diácono trouxe aqui, irmãos, e eu quero... Pode voltar para mim? Eu quero tocar, irmãos, aqui na razão, na justa causa. É a razão a qual, irmãos, nós deixamos de receber as coisas da parte de Deus. Nós lemos aqui, mas eu vou ler de novo um versículo. Isaías 59, que o diácono trouxe para as nossas vidas, e o versículo 2 somente, mas é a parte B, irmãos. Mas as vossas iniquidades, os nossos pecados, né? Fazem divisão, uma parede, uma divisão entre vós e Deus. Agora olha só, meus amados irmãos. E os vossos pecados, é aqui que eu quero amarrar a mensagem desta noite, para que nós venhamos, irmãos, atentar e acordar, irmãos, para aquilo que tem atrapalhado a nossa vida. Sempre foi a mesma coisa. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, não é o seu rosto. Encobrem o rosto dele. Os nossos pecados encobrem o rosto dele. Para o quê? Para que não vos ouça.
Vou repetir. Os nossos pecados vedam a face de Deus. Os nossos pecados faz com que Ele não olhe mais para nós e não nos ouça. Mas olha o versículo 1 aqui. Nem o seu ouvido está gravado, ou seja, tampado. Os ouvidos de Deus não estão cravados, mas quando estamos em falha, fica travado sim. Porque ele deixa bem claro, Isaías deixa claro que está aberto enquanto estamos andando com ele. Não é eu que estou dizendo, irmãos. Versículo 2, parte B. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de nós. Não é o nosso rosto que está encoberto, é o rosto dele. O rosto dele começa, irmãos, a virar para o outro lado quando nós estamos em falha. E encobre o rosto dele para que ele não nos ouça. Agora vamos, irmãos. Vamos gravar este texto e vamos para o último livro da palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3. Os irmãos que conhecem, eu creio que os irmãos que estão aí, irmã Tainara, pastor, pastora, conhecem o texto de cós salteado. Mas a palavra de Deus, ela continua falando e vai falar hoje na sua vida também. E hoje, irmãos, eu quero tentar fazer um trabalho de um expositor. Eu quero aplicar aqui versículo por versículo. Grave Isaías 59 e entenda que aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus encobre o rosto dele e o empata das nossas orações serem ouvidas. Amém? Apocalipse capítulo 3 e o versículo 7. Uns falam verso, né, irmãos? Não é verso, é versículo. Verso é outra coisa, irmãos. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo. Você já deve estar glorificando a Deus ali. Quem está falando aqui não é Paulo, não é Isaías, não é Pedro, não são esses homens cheios do Espírito Santo, homens de Deus, mas quem está falando agora é outro. Quem está falando é o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, aleluia, o que abre e ninguém fecha. Eu quero prosseguir de versículo em versículo, irmãos, para nós entendermos esta revelação, irmãos, esta revelação ao apóstolo João, quando ele estava preso na ilha que os irmãos sabem o nome. Quando ele está preso, ele tem as revelações. Ele tem as revelações de Jesus. Você começa a ler o capítulo 1 até o 4, você vai ver quem está falando com ele e com quem Jesus está falando para João tratar. Está falando para a igreja. Ele começa a dizer que esta igreja, porque são quantas igrejas? São 7. Do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai ver 7 igrejas. E você vai ver 6 igrejas que estão na casa de Deus, estão adorando a Deus, estão seguindo a Deus, mas tem algo que está lá em Isaías que veda a visão de Deus e que veda os seus ouvidos para que ele não nos ouça. Você sabe o que é? As nossas falhas. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, que muita gente não quer falar por aí. Você sabe qual foi o único chamado de Jesus para a nossa vida? Ou melhor dizendo, a única
coisa que ele realmente nos chamou para fazer? Eu vou lhe dizer. A palavra de Deus diz assim, ó: sede santos, pois eu, o vosso Deus, sou santo. Vai dizer o escritor aos Hebreus, dizendo assim, ó: se possível, tende paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. O problema que tem deixado muitas pessoas chorando na cama, se descabelando dentro da casa de Deus e não conseguem viver uma vida feliz, não é por causa das lutas, não é por causa das tribulações, é por causa do pecado que está dentro do coração e o que o ser humano às vezes fica alimentando. Ele fica alimentando, é como se fosse um bichinho, um pequeno ser lá dentro, que o ser humano vai dando de comer, e aquilo vai crescendo, vai crescendo. Deus, irmãos, na sua palavra, ele sempre exigiu uma coisa nossa: a nossa separação para com ele, a nossa separação do mundo, para que nós não venhamos mais viver nos erros, para que nós não venhamos mais viver, irmãos, sabe o quê? Escravos do pecado. Ou Jesus não disse assim? Ele disse assim: todo aquele que comete pecado é o que do pecado? Ele disse assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas nós damos glórias. Sabe por quê? Porque, irmãos, o sacrifício que ele fez, que eu e você não podíamos fazer, um sacrifício ao Pai, a qual Jesus era o único que poderia, irmãos, acabar com o sacrifício. Aleluia! Ele faz um sacrifício eterno, a qual agora nos coloca numa posição de povos salvos. Porém, meus amados irmãos, existem muitas portas fechadas. Aqui diz: eu sou o que fecha a porta e ninguém abre, e aquele que abre a porta e ninguém fecha. Vou dizer de novo: Deus, o Senhor Jesus, é aquele que abre a porta, preste atenção, e ninguém pode fechar, e aquele que fecha ninguém abre. Mas, irmãos, tem muitas portas que estão abertas. Sabe para quem? Para o povo de Deus que procura se apartar do mal, procura se apartar do pecado, foge da aparência do mal. Irmãos, assim que nós começamos a deixar, irmãos, de andarmos com Deus, acontece conosco, acontece comigo, acontece com o ser humano aquilo que aconteceu com Saul. Nós temos por aí, irmãos, um ditado que diz que Deus não se aparta de ninguém, né? Que o Espírito Santo não sai, que o Espírito Santo não sai, não deixa ninguém. Mas ele saiu de Saul, sim. Porque o Espírito Santo saiu de Saul, porque o Senhor não mais o queria escutar. Procure aí. Aí, irmãos, nós sabemos o que ele faz. Portas fechadas por causa dos nossos erros, por causa da falha do homem, por causa da falha do ser humano. Mas quando nós estamos com ele, as portas estão abertas e ninguém pode fechar. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o versículo 9. Com pouca força guardastes a minha palavra. Né, irmãos? Porque quem que não sofre aqui, que está me ouvindo, quem é que não está sofrendo em alguma situação que está relacionada à obra de Deus? Nós sofremos e somos, irmãos, apedrejados, mas nós guardamos a palavra. Olha o que está aqui: com pouca força. Você pode estar sentindo lá dentro, fraco, muito fraco, mas eu quero te dizer que no teu interior você tem guardado a palavra de Deus
E diz a parte B, e não negaste o meu nome. Mas nós sabemos, irmãos, que de todas essas igrejas que estão aqui em Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos mais uma vez 7 igrejas. Esta é a única que está de acordo com a vontade de Deus, que está se apartando do mal. É a única igreja, a igreja de Filadélfia. Não é Filadélfia aqui, irmãos, dos Estados Unidos, não. É outra Filadélfia, uma localidade de uma igreja de irmãos, de uma reunião, uma congregação de irmãos que se apartavam do mal, que eram apedrejados, mas estavam firmes. Pessoas que sofriam, mas estavam na casa de Deus, que estavam fracos, mas estavam confiantes. Porque tem gente, irmãos, que está fraco, mas confia. Está fraco, mas confia. Persevera, né? Ele está triste, mas confia, mas permanece. Versículo 9, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui eram pessoas, irmãos, que estavam no meio da congregação, mas trabalhavam contra a obra de Deus. Porque tem, irmãos, o joio é ligado com o trigo, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus faz a separação do joio e do trigo. Alguns que estão no meio da casa de Deus, é igual Sambalate e Tobias. Você já lembrou aí? Neemias ia levantar os muros de Jerusalém e conseguiu um monte de gente para trabalhar com ele, mas tinha gente para atrapalhar. Mas o povo desta igreja, o povo desta congregação, o inimigo atacava e eles ficavam de pé. O inimigo perseguia, mas eles marchavam para Cristo. O inimigo tentava as armadilhas, mas eles passavam por cima. O inimigo tentava quebrantar o coração, mas eles ficavam firmes na fé. Com pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Povo perseguido, irmãos, é o povo que serve a Jesus de verdade, viu? Aí aqui, irmãos, o versículo 10 é uma grande chave para um grande ensino da palavra de Deus, que diz assim: como guardastes, ou seja, porque vocês guardaram a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a parte do mundo? Toda a terra. Todos que habitam na terra. Porque a Bíblia fala, irmãos, da grande tribulação, né? Mas a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que estiverem lavados no sangue do Cordeiro não verão esta tribulação. Não verão. Porque nós estaremos com ele. É a única igreja que é livrada, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo diz aqui, que Jesus fala a João, é a única igreja que será livrada da grande tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A nossa coroa, irmãos, é o quê? A salvação, né? A nossa coroa, o diácono já disse, é a nossa salvação, é a nossa eterna morada, que muitos já não se preocupam mais. Sabe por quê, irmãos? Estão se preocupando com coisas terrenas, irmãos. Buscando terreno, buscando casa, buscando carro, buscando, o diácono falou aqui, buscando gado, boi, né? Buscando não sei o quê, buscando, irmãos.
e não se atentando para o dia que o Senhor virá como ladrão. Não é assim que diz Mateus capítulo 24? Que ele virá como ladrão, não atentando para o livramento para a igreja de Filadélfia, a qual o Senhor irá livrar. Esta igreja, ou os irmãos de hoje que são parecidos com esta igreja, que estão fracos, mas confiam, que estão abatidos, mas ainda confiam, que estão às vezes até tristes, mas confiam nele, aleluia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua e a minha coroa. Eu vejo, irmãos, todos preocupados com o novo presidente daqui da América do Norte. A votação que vai vir em novembro do mês que vem, todos preocupados com isso. A votação do nosso presidente da República do Brasil, muitos preocupados com coisas terrenas, preocupados com o dia de amanhã, preocupados com roupa, preocupados com carro. Não, meu amado, preocupa-te com a vinda do Senhor Jesus, a qual Ele irá nos livrar, diz a sua palavra, nos livrar daquele dia, daquela tentação que há de vir sobre todo mundo. Só vai ser guardado, vai ser guardado de lado da grande tentação do anticristo, aqueles que estiverem nele. Bendito seja o nome do Senhor. E que preocupação é esta que está às vezes na tua mente, meu amado irmão? A Bíblia diz, Jesus diz assim, irmãos, olha, a minha paz vos dou. Jesus falou, a minha paz vos dou, não como o mundo os dá. A minha paz vos deixo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que está dentro do coração aqui, ó. O Espírito Santo que habita dentro de você, aleluia. O Espírito Santo que faz morada dentro de você, vai deixar você ficar conturbado, puxando os cabelos, sem dormir à noite, vivendo uma vida de descontrole. Não, meu amado, porque aqueles que estão em Cristo, meu amado, aqueles que estão em Cristo é outra criatura. Eu percebo, irmãos, que estas palavras, essas mensagens, muitos não querem ouvir. Quais mensagens? Se apartar do pecado. Que o pecado, irmãos, faz um bloqueio na face de Cristo perante nós. As nossas falhas interrompe as nossas orações. Mas se eu estivesse falando aqui, irmãos, hein, meu tio Paulo que está aí, né? Porque se eu estivesse falando apenas de dinheiro aqui, irmãos, de como conseguir uma vida próspera, como diz por aí, cinco passos para conseguir uma vida próspera. 3 pontos para 3 coisas que eu devo fazer, que eu vou fazer, é tudo eu. Mas Romanos 11 diz outra coisa. Romanos 11 diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, a nossa vida já falou, o próprio Jesus disse assim para nós, assim, ó, buscai as coisas do alto, buscai as coisas de cima. E ele disse ainda mais, ajuntais tesouros no céu, aonde nem o ladrão e nem a traça podem consumir. Começa a juntar, meu amado irmão, o teu tesouro lá em cima. Aí você fala, como é que eu ajunto tesouro lá em cima? Com a tua fé e esperança e gozo e alegria na vinda dele, a qual o Senhor irá vir nos buscar. Já foi lido aqui, irmãos. Começa, meu amado irmão, a viver uma vida, escute, viver uma vida de paz, de alegria na presença de Deus, e que a preocupação, meu amado irmão, não venha dominar a sua vida. Alguns relatos, irmãos, já irei terminar, de um pastor
um pastor chamado Finis Dake. Um pastor muito conhecido, falecido já há mais de 30 anos. Um homem de Deus que aonde ele ia, ele pregava a volta de Jesus. Ele pregava o arrependimento, não era conversão. Ele pregava o arrependimento do povo de Deus para, irmãos, se arrependerem para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Hoje já não querem mais falar da volta de Jesus, mas o Senhor está à porta. O Senhor está à porta e a qualquer momento, aleluia, diz a sua palavra que ele virá como ladrão da noite. A Bíblia diz também em Mateus, irmãos, que assim como o relâmpago sai do Oriente e se põe no Ocidente, como um relâmpago, assim será a sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Guarda o que tens. Aleluia. Irmãos, já não tem mais tempo, irmãos, para construirmos muitas casas, ou terras, ou lotes, ou fazendas. Não tem mais tempo para isso, irmãos. A volta do Senhor Jesus, irmãos, está bem próxima, a qual tudo ficará para trás. Tudo ficará para trás. Que o Senhor te abençoe nesta noite e que você possa pensar mais na volta do Senhor Jesus, na sua vinda, a qual diz, irmãos, a qual diz o apóstolo Judas: e eis que é vindo o Senhor nas nuvens com milhares de seus anjos. Bendito seja o nome do Senhor. Estaremos orando. Eu agradeço os irmãos por estarem nos ouvindo. Que o Senhor possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, e que você possa permanecer confiante na palavra de Deus, irmãos. Porque os números das pessoas que estão saindo, que estão se desviando, é um número, irmãos, muito grande, mas um número ainda maior, aleluia, é os que estão também chegando na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Vamos estar orando e dizer para os irmãos que estaremos sábado na casa pastoral, culto no lar, e estaremos de volta aqui na quinta-feira, se assim o Senhor, irmãos, nos permitir, irmãos. E agradecer mais uma vez os irmãos por estarem aqui nos ouvindo e dizer para os irmãos que o Senhor, irmãos, o Senhor é bom e a sua misericórdia se estende de geração em geração. Amém, irmãos? Vamos estar orando, agradecemos o pastor Juscelino que nos dá essa oportunidade e vamos estar orando e agradecendo a Deus pela sua vida também. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te agradecemos, meu Pai, pela vida dos irmãos que estão aqui, meu Pai, nos ouvindo, aqueles que estarão ouvindo depois, que tu possas abençoá-los, meu Pai, de grande forma, que tu possas entrar, meu Pai, com a provisão na vida dos teus servos, naquilo, meu Pai, que tu queres fazer, naquilo, meu Pai, que tu queres fazer na vida, meu Pai, dos teus servos, na minha vida e naqueles que esperam em ti, meu Pai, que tu possas fazer a tua vontade e trazer, meu Pai, um refrigério lá no coração, um refrigério na mente, que tu possa trazer uma alegria para os teus servos, meu Pai, que venham te louvar, que venham te engrandecer, que venham, meu Pai, viver uma vida de alegria, meu Pai, esperando a tua vinda, meu Pai, a qual nós nos encontraremos contigo nas nuvens, meu Pai, assim como diz a tua palavra, e nós te agradecemos, meu Pai, o teu nome, que toda honra e toda glória venha ser dada para toda a eternidade ao teu nome, e que tu venhas, meu Pai, tocar nos corações, meu Pai, nos nossos corações, para que venhamos nos arrependermos, em nome de Jesus, meu Pai, para que tu venhas nos mostrar ainda um caminho mais excelente, assim como diz a tua santa palavra, e nos mostra, meu Pai, a tua vontade em nossas vidas, para que o teu nome, não para que a glória venha ser nossa, não para que o reconhecimento venha ser nosso, mas para que toda exaltação, meu Pai, toda glória venha ser dada somente ao teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos amém, amém e amém. A paz do Senhor para os irmãos. Nos vemos sábado na casa pastoral às 8:30 da noite. A paz do Senhor. Deus está na nossa causa.